Graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas na vida de cada um de vocês. Que prazer estar aqui falando mais uma vez, como eu havia prometido no vídeo sobre a punição dispensacional. Nós vamos na parte 2 desse assunto e confesso que essas palavras têm trazido edificação tremenda para a nossa vida. Quero, antes de começar, mais uma vez te pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo, para que você possa também se inscrever, na verdade, dar o seu like lá de gostei no vídeo e convidar o máximo de pessoas que você conhece para poder estar assistindo essas palavras sobre a visão dos vencedores. Porque eu sei que, principalmente nesse tempo, não só nesse tempo, mas principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, é importante nós aprendermos a respeito do reino de Deus, a respeito da salvação, a respeito do reino. E na oportunidade passada estava falando sobre a punição dispensacional e nós paramos exatamente na questão do que temer, o que nós devemos temer. E a Bíblia diz que nós devemos temer a Deus. E falei a respeito do temor, que não é ter medo de Deus, mas o temor é você se aproximar de Deus. Porque Adão, a sua intenção no coração, quando ele pecou, foi exatamente essa, de esconder-se de Deus. Deus então se apresenta, como de costume, todos os dias, na viração do dia, para ter comunhão com Ele. Então, ele disse: Senhor, eu tive medo e me escondi. Qual foi o medo de Adão? O medo de Adão foi da morte, porque o Senhor disse que o dia que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. E ele comeu, e ele não morreu. Então, ele falou, deve ter pensado, se eu comi e não morri, então quando Deus me encontrar, Ele vai me matar. Você sabe que essa é a base de relacionamento de muitos crentes. Eles se relacionam com Deus na base do medo. Mas eu quero dizer para você que o nosso relacionamento com o Senhor precisa reconhecendo o seu amor, o amor que Ele tem por nós. Então, o temor aqui não é ter medo, mas é você honrar o Senhor, é você respeitar os seus princípios, é você viver uma vida que Ele te pediu para viver pela sua palavra. Falamos também a respeito de confessar o nome do Senhor, e que há dois tipos de crentes: aqueles que confessam o Senhor e aqueles que não confessam o Senhor, e esses receberão punição. Aqueles que não confessarem diante dos homens, o Senhor também não o confessará diante de Deus e dos anjos. E agora nós vamos partir para frente, avançarmos aqui no nosso assunto e vamos falar sobre um tema muito interessante, ainda dentro da punição dispensacional, que é o dano da segunda morte. Não sei se esse assunto é familiar para você, mas eu quero explicar algumas coisas e algumas verdades sobre esse texto de Apocalipse capítulo 2, na verdade o versículo 11, que nos diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, aqui no versículo 11 de Apocalipse capítulo 2 nos diz que aqueles que vencerem não sofrerão o dano da segunda morte. E lá em Apocalipse, no capítulo 20 e no versículo 6, diz que um grupo de pessoas não morrerá novamente e a segunda morte não terá autoridade sobre elas. Mas então o que seria o dano da segunda morte? O dano da segunda morte, no versículo 11, se refere ao prejuízo que alguns crentes terão por ocasião do grande tribunal de Cristo. Então, lá no julgamento do tribunal de Cristo, alguns receberão essa punição, embora a segunda morte não tenha poder sobre nós, mas nós podemos vir a sofrer algum dano semelhante. Por isso, o dano da segunda morte, não morte eterna, pelo fato de ter sido salvo, mas alguns sofrerão dano, algumas consequências, algumas coisas referentes à segunda morte. Então, a segunda morte, o que é a segunda morte? É o lago de fogo, que é mencionado em Apocalipse no capítulo 20.
Então isso significa que os derrotados sofrerão o dano da segunda morte. Você sabe que o vencedor é aquele que em tudo fez a vontade do Pai, é aquele que fez a obra de Deus, e é aquele que no tribunal de Cristo vai ouvir servo bom e fiel. Mas o derrotado é aquele que no tribunal ele vai receber a palavra de servo mau e negligente. Então ele vai sofrer alguns danos. Isso é punição dispensacional. Por que sofrer alguns danos? Porque foi desobediente, viveu uma vida de qualquer maneira, né? Então, uma vez que a pessoa ela é salva, ela não sofrerá a segunda morte. Contudo, isso não garante que ela não sofrerá o dano da segunda morte, né? Espero que vocês estejam entendendo. Então, algumas coisas ela vai... Por isso que é importante a gente observar a palavra hoje e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O Senhor não nos chamou para fazer coisas que nós simplesmente achamos que agrada ao nosso coração, né? Eu vejo nessa luta, né, nessa batalha, muitos irmãos que têm esse conflito de saber para que eu fui chamado. Não tem que ter conflito nenhum, não há nenhuma dúvida a respeito do qual nós somos chamados. Nós somos chamados para fazer a obra de Deus, nós somos chamados para cumprir um propósito de Deus. O ID, ele é o cumprimento do propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? É edificar uma igreja de vencedores. Uma outra oportunidade a gente pode falar sobre quais materiais nós estamos usando para essa construção, mas de primeira mão quero dizer para você que você é pedra viva no altar de Deus. Deus te usa na construção do edifício, que é a igreja, mas também te usa para você angariar mais materiais, mais recursos para a construção dessa obra. E isso você faz cumprindo o ID do Senhor, você pregar o Evangelho, fazer em tudo a vontade do Pai. Porque aqueles que negligenciarem isso, eles vão sofrer o dano da segunda morte, ainda que não vão sofrer a segunda morte, que é o lago de fogo, que é a gina de fogo, mas sofrerão algumas consequências com relação a isso. Então a palavra dano na língua original significa machucar ou alguém prejudicá-lo. Veja, você vai ser um prejuízo, né? Vai ser um prejuízo. Então a segunda morte causará sofrimento a alguns. A partir do grande trono branco haverá a própria segunda morte, que é o sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre. Agora no milênio, porém, haverá somente o dano da segunda morte. Se alguns cristãos tiverem tratado com seus pecados, eles ainda sofrerão o dano da segunda morte. Pode ser que naquele momento possa se arrepender, né? Haverá arrependimento, claro, pelo fato de não ter feito a vontade de Deus. Eu falei em palavras anteriores que tem muitos crentes achando que a punição é somente não reinar com Cristo. Eu acredito que você tenha visto isso, mas não é só isso. Haverá então punição, e uma punição severa para aqueles que não cumpriram a vontade do Senhor. Você sabe, irmãos, isso o Senhor nos salva, a salvação ela já está garantida pela fé, mas é importante nós observarmos isso, sabe? Será tão maravilhoso nós recebermos a coroa da vida, acharmos o nosso nome escrito sem nenhuma observação, né? Porque aquele servo mau e negligente vai ter o nome escrito no livro da vida, mas vai estar marcado, vai estar com asterisco, ele vai estar com uma marcação, uma observação de não ter feito em tudo a vontade de Deus. Faça isso, observa isso com muito carinho, com muito cuidado, e olhe para a sua vida. Não é no sentido de julgamento, afinal de contas, não é o nosso interesse aqui estar trazendo juízo, não é o nosso papel, na verdade, estar te acusando de nada, mas simplesmente alertar com essa palavra, uma palavra de exortação, para que você seja vigilante, para que aquele dia não te pegue de surpresa. E também, número 6, o fim é ser queimado. Qual é o fim?
ser queimado. Vamos ler Hebreus capítulo 6, versículo 4. Nós vamos ler até o 8. Hebreus capítulo 6, do 4 ao 8. Diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles que por quem é cultivada recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, esses versículos aqui descrevem uma pessoa que possui muitas qualificações. É impossível que ela seja uma pessoa não salva, porque ela viu a luz, ela viu Deus revelado, sentiu a presença, desfrutou da glória, né? Ela desfrutou do Filho unigênito, né, de Deus, desfrutou de Cristo, conheceu o amor de Deus, provou o dom celestial, né, que é o único dom, que foi Jesus Cristo. Ela experimentou de Jesus Cristo. E veja que aqui dons, como um substantivo plural, toda vez que aparece na Bíblia dons no plural, refere-se aos dons do Espírito Santo. E quando aparece dom no singular, ou como um substantivo singular, refere-se a um único dom, que é o unigênito Filho de Deus. Então, quando recebemos o dom de Deus, nós recebemos Cristo. Veja, e isso está lá em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então, lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o dom é Cristo. Então essa pessoa, ela não apenas tem Deus e o Senhor Jesus, mas tornou-se participante também do Espírito Santo, das coisas do Espírito. Além disso, ela experimentou uma boa palavra e ela também experimentou os poderes, o mover de Deus. Mas essa pessoa, ela não podemos, né, negar que foi salva. Agora, se essa pessoa deixa hoje a palavra de Cristo, que ela recebeu quando creu, e de repente ela escorrega e cai, então a Bíblia diz aqui que não há arrependimento para ela. Ela não pode começar tudo de novo para crer no Senhor Jesus, pois já tem uma longa história com o Senhor. Ela recebeu muita chuva, porém caiu. Não produz mais coisas boas para Deus, mas tem produzido cardos e abrolhos. Tal pessoa é como a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Então, você vê três coisas aqui acerca dessa pessoa e o seu fim. Vamos entender aqui. A primeira coisa é que a Bíblia diz que ela é rejeitada, e a palavra rejeitada aqui é a mesma que usada lá em 1 Coríntios 9, 27, onde Paulo disse que temia que ele mesmo fosse desqualificado e não fosse mais usado por Deus nesta era e nem no reino, né? Ser rejeitado ou ser desqualificado significa que Deus rejeitará a tal pessoa e não usará mais no reino de Deus, né? Por quê? Porque não arrependeu, não houve arrependimento, houve
somente remorso. E a gente conhece tantas pessoas assim, né? Às vezes, nessa longa estrada aí, caminhada que eu estou pastoreando, já se vão aí 18 anos de vida pastoral, e eu sempre tenho visto algumas pessoas, elas até tentam, mas elas tentam na própria força, elas tentam no seu próprio esforço, na força do braço. Isso não é arrependimento. Arrependimento é você voltar lá onde você caiu e você começar tudo de novo. E a segunda coisa, esta pessoa, a Bíblia diz que perto está da maldição. O versículo não diz que ela receberá maldição, mas a punição que receberá é semelhante a uma maldição. Ela não perecerá eternamente, mas sofrerá o dano da segunda morte e padecerá e terá que enfrentar a gina de fogo lá no reino. Terceira coisa, a Bíblia diz que o seu fim é ser queimado. O queimar aqui se refere a algo temporário, né? Mas também se refere ao que o Senhor disse a respeito de ramos infrutíferos da videira. Não sei se você lembra, mas lá em João capítulo 15, a Bíblia fala sobre a videira verdadeira. Então o Senhor diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não produzir frutos, ele arranca e joga fora para ser queimado pelo fogo. Ou seja, os ramos somos nós. Nós estamos ligados na videira, que é Cristo, né? E o agricultor é o Pai, que é o Senhor Deus. Então o ramo que produz fruto, a Bíblia diz que o Senhor poda, ele arranca as arestas. O que é podar? Podar é arrancando aquilo que não serve, e o Senhor vai nos formando. E a Bíblia fala que para produzir mais frutos ainda. Mas os ramos que não produzem frutos, esses serão lançados fora e serão queimados pelo fogo. Então é o mesmo que, né, aqui está se referindo no texto que nós lemos aqui de Apocalipse, de Hebreus, aliás, no capítulo 5. Então aqui se fala sobre queimar, enquanto Mateus 5 diz que alguns estarão sujeitos à gina de fogo. Se um cristão recebe todas essas coisas maravilhosas, mas não produz um bom fruto para Deus, e sim cardos e abrolhos, ele será queimado. E, entretanto, esse queimar será apenas por um tempo, né? Será apenas um período breve que ele será queimado. Agora, até mesmo um aluno do primário, qualquer criança sabe que se atear fogo num terreno, o fogo irá parar logo quando o mato acabar, né? Quando todo o mato for queimado, então o fogo apagará. Então a queimada no reino, ela durará no máximo 1000 anos, que é o período do milênio. Mas pensa você, enquanto muitos estão desfrutando do milênio, reinando com Cristo, os desobedientes, negligentes, servo mau, estará passando pela gina de fogo. Então, quantas coisas há em nós que ainda não foram tratadas? Uma pergunta que eu faço para você: quantas coisas que ainda há em você que não foram tratadas, né, que ainda não foram limpas pelo sangue de Jesus? Para isso serve a palavra. Por que o Senhor nos exorta? Ele nos exorta para que fiquemos limpos. Então ele nos exorta nessa hora, para que reconheçamos nosso estado, como é que nós estamos, e nós precisamos nos colocar diante do Senhor, porque é muito melhor o Senhor nos limpar agora, do que nós sofremos o dano da segunda morte e sermos queimados. Então, um cristão, ele é semelhante a um campo, e o seu comportamento indevido é comparado aos cardos e abrolhos. Veja, suponha que eu possua um terreno muito grande, terreno aí de umas 10 hectares. Seria possível, depois da queimada, que somente 2 hectares tenham sido deixados intactos e as outras 7 hectares tenham sido queimados? É impossível. O que é queimado são os cardos e abrolhos.
O terreno em si não pode ser queimado. Em outras palavras, somente aquelas coisas que foram amaldiçoadas em Adão e deveriam ser removidas, mas não foram, é que serão queimadas. Elas serão o material que será queimado na gina de fogo. E a vida que Deus concedeu, irmãos, para nós não pode ser tocada pelo fogo. Agora, se nós, ao invés de produzirmos frutos, nós vamos produzir cardos e abrolhos, então isso precisa ser queimado. Por que precisa ser queimado? Porque mesmo sendo salvo da ira de Deus e do fogo eterno, algumas coisas que são impróprias, impuras, como cardos e abrolhos, precisa ser queimado pelo fogo. O terreno ainda permanecerá, mas as ervas daninhas, aquilo que não presta, serão queimadas. Então, nenhuma parte do terreno será tirada. Não há absolutamente nenhum problema com a nossa salvação, mas sim com o que vier a crescer sobre ela, com o que for proveniente da carne, ou você vai viver uma vida proveniente do Espírito. Então é uma escolha. Veja, o Senhor sempre nos dá uma escolha. O Senhor sempre se posiciona a respeito de nossa vida, da nossa vida espiritual. Por isso tem a palavra, para isso tem a palavra de Deus, que nos traz princípios a ser observados, a serem obedecidos, né? E aí é uma decisão minha e sua, se vamos produzir obras da carne ou se vamos produzir frutos do Espírito. Porque se for cardos e abrolhos, será queimado pela gina de fogo. Número 7. A Bíblia diz que o que vive deliberadamente no pecado. Veja, quero ler com você aqui Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 31. Diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calçou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi sacrificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu o retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 31. Nota que esses versículos falam de um crente que vive no pecado, deliberadamente, uma vida de promiscuidade, uma vida negligente. Então, ele sabe que é pecado, mas mesmo assim continua vivendo uma vida no erro. Ele conhece o pecado, ele sabe de tudo, mas mesmo assim ele continua no erro. Ele também conhece a Cristo, mas ele calçou aos pés o Filho de Deus, ou seja, ele despreza a obra da cruz, continuando no pecado. Então, ou seja, além disso ainda considerou o sangue de Jesus como algo comum. Você nota que muitos crentes, eles vivem uma vida deliberadamente no pecado, porque as coisas começam a se tornar familiar. Então ele acha que, mas já se passaram tanto tempo, ele vai acostumando com uma rotina cristã. Mas Deus quer que nós tenhamos o fogo do Espírito, para que todos os dias esse fogo possa queimar dentro de nós, e nós sejamos servos bons e fiéis. Veja que ele, talvez pecando deliberadamente, ele deve pensar assim: mas depois é só eu confessar, basta eu confessar, é tudo graça, estamos vivendo tudo na graça. Isso quer dizer que porque nós estamos na graça, estamos vivendo no favor de Deus, vamos viver uma vida deliberadamente no pecado. Eu sei que quem reconhece a graça por revelação, ele tem um entendimento diferente. Eu costumo fazer uma ilustração a respeito da graça da seguinte maneira:
Suponhamos que você recebe um presente. Não é nenhuma data comemorativa, não está comemorando o seu aniversário, não é nada. Mas de repente uma pessoa te dá um presente. Isso é muita graça, não é? Você desfrutar de um favor. Puxa, hoje não é nada, não é nenhum dia comemorativo, mas eu recebi um presente. E pode ser um presente comum, qualquer uma outra coisa. Então, obviamente que você vai se sentir honrado e vai querer retribuir aquela pessoa, né? E vai querer retribuir algo para aquela pessoa. Então você nunca mais vai esquecer e você vai fazer de tudo para agradar. Mas eu quero dizer de algo muito mais forte ainda. Suponhamos que uma pessoa, né? Eu sei que não é o seu caso e nem vai acontecer com você. Mas suponhamos que alguém precisa de um transplante urgente de um órgão, mas não tem ninguém que possa dar esse presente, porque algumas pessoas se prontificaram, não foi compatível, e aí você está lá no leito da enfermidade, à beira da morte, né? De repente essa pessoa está lá sem nenhuma esperança mais, e aparece alguém e diz assim: eu vou doar aquilo que você está precisando. E aí faz o transplante e fica tudo bem, né? Tudo bem, você vive e aí o que vai passar na sua mente? Como é que será o seu coração? Aquele que reconheceu a graça, ele vai fazer de tudo para agradar aquele que te presenteou. Porque não foi um presente comum que você pode retribuir com outro presente. Não, foi algo impagável, não tem como pagar. Reconhecer a graça é isso, é você reconhecer que recebeu um presente e aquele que doou está feliz, alegre, mas você vai fazer de tudo para agradar aquele que te presenteou. Isso é graça. Quem reconhece a graça como um dom de Deus, como um presente de Deus, ele não vai sair por aí pecando deliberadamente porque é graça. Não, agora é graça, então eu posso confessar o pecado, arrepender e voltar e viver uma vida deliberadamente no pecado. Sabe? Você entendeu porque que nós devemos entender a graça por revelação? Ora, nós merecíamos a morte, estávamos à beira da morte, da condenação, e de repente apareceu aquele que nos deu a vida de volta, que nos trouxe de volta à vida. Como que eu vou viver para agradar Ele? Eu vou viver uma vida que agrada o coração do Senhor, que me amou tanto. Isso é prova de amor, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Lá em João capítulo 15, versículo 2, diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Esses não são ramos que nada tem a ver com ele, são ramos que estão nele. O que é mostrado aqui pode não referir-se à punição temporária, mas à disciplina nesta era. Mas olha o versículo 6, lá diz assim, João 15, 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Alguns ramos então serão lançados no fogo. Isso é a gina de fogo. Alguns ramos cresceram e produzem folhas verdes, mas não têm frutos. Então, embora tenham vida interiormente, eles não têm frutos exteriormente. O Senhor Jesus diz que eles serão lançados fora, secarão, queimarão no fogo. Aqui vemos claramente que os cristãos podem ter de passar pelo fogo. Então, tendo lido todas essas passagens que nós falamos aqui, desde o primeiro vídeo, agora o segundo, parte 2 do nosso estudo aqui sobre punição dispensacional, nós podemos concluir que se um cristão não tratar adequadamente com seus pecados, haverá punição à sua espera. A Bíblia nos mostra nitidamente que tipo de punição será essa. Falei aqui para os irmãos: passará pela gina de fogo. Não será uma punição comum, mas
a punição da gina de fogo. Contudo, será o fogo no reino, não o fogo na eternidade. Então a questão agora é esta: que tipo de pecado nos levará a esta condição? Desde que uma pessoa seja salva, é importante que ela trate com seus pecados. É importante que ela trate com seu pecado. Nenhum dos pecados que ela tenha confessado, dos quais tenha arrependido, tratado e feito remissão pelo sangue de Jesus, voltará para ela um trono de julgamento. Tais pecados terão passado. Até mesmo o maior dos pecados terá passado. Então, mas existem pecados que não serão omitidos. São os pecados que alguém contempla no seu coração. Lá no Salmo 66, no versículo 18, diz que se o coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Quais são então esses pecados que o coração contempla? Que o coração é o lugar onde reside o nosso amor, os nossos desejos. O coração representa também as nossas emoções. Se o coração contempla a vaidade, vaidade é vontade das... O que é vaidade? Vaidade é tudo aquilo que passa, tudo aquilo que é passageiro. Você sabe, tem muita gente investindo a vida em vaidade. A vaidade não é a pessoa querer ficar bonita, né, cuidar, né, não quer dizer nada disso, apesar de que isso é vaidade e é passageiro. Mas tem gente que vive uma vida assim, como se isso fosse a vida dela, de investir todo o seu dinheiro, sua vida, naquilo que é passageiro. E a Bíblia diz que nós precisamos juntar tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem nada vai consumir. Então, você nota? Então tem pessoas que ela vive numa vida de vaidade. Seu coração, diz o texto, o versículo, contemplar a vaidade, o Senhor não nos ouvirá. Então muitas confissões são feitas só porque a pessoa sabe que pecou. Então não há aversão para isso. Quem confessa alcança a misericórdia. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados alcança a misericórdia. Mas aqueles que alimentam o pecado, aqueles que sabem que mas vive numa vida de pecado, então esse será tratado com a gina de fogo do rei. Espero que você tenha entendido tudo isso, porque